जय राधे जय जय माधव मोहिते
फुल ट्रांसलेटर रवि गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिसे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरे। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी भक्तवते भक्ताभिनामराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमन्दये कृपामयि त्वां शरणं प्रपद्ये। हा देवी काकुहरप्रदगदयाद्वाचा चाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादमृतस्य जनास्वरूपा गर्विके जगने गणना अंगस्यामुद्रीचटामुन्दीकितन्द्रीवरं चट्टं जातु गुरुरुचिषं पट्टं वरसश्रियं विन्दारणनिवासदामोदरं राधास्कन्दनिवेशोज्जलभुजं ध्यायन्तु विराजे राज्यं न जगन्नामानिकं न विवं न जायचन्द्रं मंसकृजनं धर्मं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमदवती नवितचरितो गन्नास्मि नयनपथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी शिरोपमञ्जरीकारितपादपद्मभूषणभुजार्पितमस्तकाय हामुदकनकगौरी सद्गुणाः सद्वयानि सनकैस्तवके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Bhagavan Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Bhakti Rakshidhar Goswami Bhakti Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, Shila Gurudeva oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de nossos seus amados Gurudevas, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Bhaktivedanta Prabhupada, Shri Guru Govinda Maharaj, Bhakti Rakshidhar Maharaj, Bhakti Pramodpuri Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis e os convidados aqui presentes hoje. So maybe you heard why Krishna, Dwarkadhish Krishna, who lives in Dwarikapuri, manifested in the form of wooden ball. Então pode ser que vocês tenham ouvido que Krishna, Dwarkadhish Krishna, Krishna que vive em Dwarka, que ele se manifestou nessa forma de madeira. And also, why he has no hands, legs, no body, just his dilated eyes E and também face. porque ele não tem pernas, não tem braços, só tem corpo e os olhos dele são bem dilatados, bem grandes. Assim. No also ears, Ele também não tem ouvidos, no orelhas. nose little bit, and also only the eyes, big eyes. Então só o nariz aparece só um pouquinho, mas os olhos são bem grandes. Why Krishna manifested this form? Por que é que Krishna manifestou essa forma? Gaudiya Vaishnava, they research about this form, about this prema. Então os Gaudiya Vaishnavas eles pesquisaram muito sobre essa forma e esse tipo de prema. Because that means it's Lord, how he has so much prema vikar, manifestation of his divine love with Brajavasis, Braj prema. Então isso quer dizer o quê? Que o Senhor ele tem prema vikar, que é a manifestação de muito amor e afeição que ele tem pelos seus Brajavasis. Especially Krishna, he felt pang of separation from Srimati Radhika. Então, especialmente Krishna ele sentiu muita separação de Srimati Radhika. That means day and night Krishna he is crying for Braj Gopis. Hey Radhe, hey Lalite, hey Vishake. Então isso quer dizer que dia e noite Krishna ele está chorando pelas Braja Gopis. Hey Lalita, hey Vishake. Then once Rohini Devi, she told all the Brajvasis how they have love and affection with Krishna in the assembly house of Rukmini Satyabhama and 16,108 queens. Então certa vez Rohini Devi ela contou como Krishna tem amor pelos Brajavasis. Ela contou isso na assembleia de Satyabhama, Rukmini, das 16.108 rainhas. That means once Rohini Devi, she told the Braj Gopis how they have love and affection with Krishna. Então certa vez Rohini ela contou como os Brajavasis têm amor e afeição por Krishna. We have no taste. Listen Krishna Katha, Krishna Naam. Então a gente não tem nenhum gosto por ouvir Krishna Katha, Krishna Naam. Have you taste to listen Krishna Katha, Krishna Naam? Será que você tem gosto por ouvir Krishna Katha, Krishna Naam? Body is your here, but mind traveling around the world.
Então o corpo está aqui, mas a mente ela está viajando pelo mundo todo. Where your attachment, mind is going in there. Então, onde quer que o seu apego esteja, sua mente vai para aquele lugar. Mon means always, mind always traveling, mind is unstable. Então a mente ela é instável, quer dizer que ela está o tempo todo viajando. And thinking sometimes good and thinking sometimes bad. Às vezes pensa as coisas boas e às vezes coisas ruins. And mind completely full of lust, anger, stupid, nonsense, rascal things. A mente está cheia de luxúria, ira, de todas as coisas tolas e estúpidas. Assim, With reason, without reason, mind also creates many kinds of bad things and good things. Então, com razão ou sem razão, a mente cria muitas coisas boas e muitas coisas ruins. But Krishna, he is very eager to listen his own pastimes with the Braj Gopis. Mas Krishna ele é muito ávido de ouvir sobre os seus próprios passatempos com as Braj So Gopis. just I briefly tell to you. When Rohini Devi, she glorified Brajavasis, the residents of Vrindavan, how they have love and affection. Então, brevemente vou contar para vocês como Rohini Devi, ela glorificou os Brajavasis, como os residentes de Vrindavan têm amor e afeição. In that assembly house, Krishna and Balram, they also appear. Então naquela assembleia, Krishna e Balaram eles também apareceram. And they both seated left and right side of sister Subhadra. E aí os dois ficaram do lado esquerdo e do lado direito da irmã Subhadra. When Rohini Devi, the mother of Baladev Prabhu, glorified gopis, their highest prem, especially separation mode. Quando Rohini Devi ela glorificou, a Rohini Devi que é a mãe de Baladev Prabhu glorificou o prema mais elevado das gopis. Then everybody completely were absorbed in separation. Então o Braja Prema das gopis, e aí todo mundo ficou completamente And all absorto. they also shedding tears. E todos eles começaram a chorar, lágrimas escorrendo dos olhos. This thing. When Krishna Balaram came and seated left side and right side of Subhadra, no one knew. Então quando Krishna e Balaram chegaram e se sentaram os dois do lado esquerdo e direito de Subhadra, ninguém sabe na verdade. Because all they completely absorbed, listen to pastimes of Braj Kahini. Porque todos eles estavam completamente absortos em ouvir sobre os passatempos de Braj. But Braj Kahini is not the story of grandmother story. Então Braj Kahini não é uma história de vovozinha, uma história que alguém conta assim. Understand? Grandmother story, have you heard? Conhece a história da vovozinha? Sometimes baby does not want to sleep. Às vezes os bebês não querem dormir. Then grandmother say, "Yeki, come here, sleep here." But sleep is not coming. Aí a avó fala, vem cá, senta aqui do meu lado, dorme aqui. Aí fala, na verdade, o sono não está vindo. Grandmother, she spoke some imaginary story of a ghost, witch, this. Aí a avó vai e conta uma história imaginária de fantasma, de bruxa, qualquer história assim. Understand? Then baby are very eagerly listen, huh? How is the ghost? Aí o bebê How the witch? fica muito ávido, querendo ouvir o quê? Como que é um fantasma, uma bruxa? Then grandmother say, heart, big nose. Huh? Aí a avó fala, a bruxa tem um nariz grandão, assim. Which has big nose. Aquela que tem um narigão. Big eyes. Tem os olhos muito grandes. Understand? Long hands. E tem as mãos também bem largas. And Assim. also one big, what is called, bag, hanging in her shoulder. E aí no ombro dela, assim, ela tem uma bolsa, um saco bem grande pendurado. Those babies are not sleeping. That which goes coming and cat, put them back. Então aqueles bebês que não dormem, aquelas bruxas e os fantasmas vão, pegam aquele bebê e colocam dentro do saco. That baby, no, I have to sleep. Aí o bebê fala, não, eu tenho que dormir agora, vou dormir. I'm saying, because Braj Kahini, this story of Vrindavan, that is not the story of grandmother story. Então por que eu estou dizendo isso? Porque Braj Kahini, os passatempos de Braj, eles não são como essas histórias da vovozinha. Because Krishna's eternal and transcendental pastime. Esses são os passatempos eternos e transcendentais de Krishna. If you listen Braj Katha, pastimes of Vrindavan, your heart automatically will start to dance.
Então, se você ouvir Braj Katha, os passatempos de Vrindavan, seu coração automaticamente começa a dançar. And you will give up all kinds of household duties and completely absorbed with Braj Katha. E aí você vai abandonar todos os seus deveres de casa, qualquer dever, e vai começar a ouvir Braj Katha. Because Braj Katha, the story of Braj Vrindavan, that is the food for your soul also. Porque Braj Katha, as histórias de Braj de Vrindavan, são na verdade um alimento para a alma. Your body's mind, soul, these material things. Então, Body and mind, food. In this material world, então material food. o seu corpo e sua mente, eles se alimentam de coisas materiais. Rice, dal, chapati, sabji. They are food for your body. Então, arroz, dal, sabji, chapati, tudo isso é comida para o seu corpo. Or food for your mind. Mind is very subtle. What is the food for your mind? E a mente ela é muito sutil. Qual é o alimento para a mente? Nice sound. Então, um belo som. Nice mundane song. Qualquer música mundana é muito bela. Understand? Entende? If Bhaktivinoda Thakur song, a spiritual song, you don't give attention. Então, se tem qualquer canção de Bhaktivinoda Thakur, qualquer canção espiritual, você não vai dar atenção. If a mundane song, understand? Lover and beloved, stupid nonsense, rascal song, then you are very eager to listen. Se for qualquer música mundana, do amante, da amada, qualquer coisa estúpida sem noção, você vai ter muita avidez de ouvir. This is true. Isso é verdade ou não? Nice singer, the very nice, soft voice, and sweet melody, singing, and I don't know, the lover beloved song. Aeroplane, they are giving first this, what they are singing, I don't know. Then you go, very nice. Então, um cantor que tem uma voz muito suave, canta uma melodia muito bonita, essas canções de amada, de amante, até no avião você coloca lá a playlist de músicas, tem essas músicas, muito boa. These are good. Because spiritual song, they don't want to listen. Because spiritual song, there is the food for your soul. Porque as músicas espirituais ninguém quer ouvir. Na verdade, esse é um alimento para a alma, mas ninguém quer ouvir. But you have to wake up your soul. Mas você tem que fazer a sua alma acordar, despertar. Jeev jago, Gora chand boli, koto nidra jao maya, pisachi. How long you sleep on the lap of maya, pisachi, which? Please wake up, please wake up. Quanto tempo você vai dormir no colo da bruxa Maia? Quanto tempo, por favor? How will make wake up your soul? Como é que você vai fazer a sua alma despertar? That's called Atma Jagriti. Isso se chama Atma Jagriti. How to make wake up your soul? Como despertar a sua alma? Listen Krishna Katha. Ouvindo Krishna Katha. And give up the mundane, stupid nonsense relationship. Abandone todas essas relações mundanas e estúpidas. Govinda Damo Dharma Davete Govinda Damo Dharma Davete Govinda Damo Dharma Davete Govinda Damo Dharma Davete in the assembly house of Sudharma, Koini Rohini Devi, she glorified Braj Gopis, separation mood towards Krishna. Então isso quer dizer que naquela assembleia Sudharma Rohini Devi, ela glorificou os humores das Braja Gopis, dos Braja Gopis. Then all the queens of Dwarka in Sudharma, they also crying, shedding tears. E aí todas as rainhas de Dwarka, todas elas estavam chorando, lágrimas escorrendo. And Krishna Balaram came. E aí Krishna e Balaram chegaram ali. They don't know. When Krishna Balaram appeared in the assembly house. Então ninguém percebeu quando Krishna e Balaram eles chegaram ali naquela assembleia. And Krishna and Balaram also crying. Krishna e Balaram também estavam chorando, chorando. Then Krishna and Balaram body melted with the divine love of Braj Gopi. E aí Krishna e Balaram, o corpo deles começou a derreter pelo amor divino que eles estavam sentindo pelas Braja Gopis. As like ice melted.
Assim como o gelo ele derrete. Understand? In the same way, Krishna Balaram body melted. Da mesma maneira, o corpo de Krishna e Balaram começou a derreter. How is powerful the prem? And also simultaneously, Subhadra's body also melted. Então, quão poderoso é Prema. E também, simultaneamente, o corpo de Krishna, Subhadra Subhadra, dele começou a Balaram body also derreter. completely melted. Então, o corpo deles todos, Krishna, Balaram e Subhadra, Dilated eyes. começou a derreter e simplesmente os olhos deles ficaram assim bem grandes. Then Narada dilatados. Rishi appeared in the assembly house. Aí Narada Rishi apareceu ali naquela assembleia. Then Narada Rishi did many stavas stuti to Krishna. E aí ele fez vários tavas stutis, orações para Krishna. Then again Krishna Balaram Subhadra their body returned back. E aí novamente o corpo de Krishna, Balaram e Subhadra ele voltou ao normal. Then Krishna very pleased with Narada Rishi. Então nesse momento Krishna ficou muito satisfeito com Narada Rishi. Then Krishna asked Narada, you ask any benediction I will give you. Ele falou, Krishna falou, Narada, você pode pedir qualquer bênção e eu vou te dar ela. Then Narada Rishi, Prabhu, I saw your melted form with that divine love, separation divine love of Braj Gopal. That form you manifest in this material world. E aí Narada falou, Prabhu, aquela forma que eu vi do Senhor, completamente derretido pelo amor divino das Braja Gopas, que essa forma possa se manifestar aqui no mundo. That's called highest mode, Dibba, transcendental madness form. Então essa forma mais elevada dessa loucura transcendental. Virahadasa. Then Krishna gave this benediction. Actually that form is called Jagannath, Balaram and Subhadra form. E aí Krishna deu essa bênção e na verdade essas formas são conhecidas como Jagannath, Baladev e Subhadra. Lord's different incarnation, deities different. Então o Senhor tem diferentes encarnações e as deidades são diferentes. Vishnu form Sankha Chakra Gada Padma. A forma de Vishnu é Shankha Chakra Padma. Ramchandra, he holds bow and arrow. Ramachandra ele segura um arco e flechas. Krishna, he plays flutes. Krishna ele toca flauta. Three-band fold. Então ele tem o corpo And very curvado em nice, três deep, partes. beautiful cupid form. Então uma forma muito bela de Cupido. Our Jagannath form actually melted and dilated his eyes. Então a forma de Jagannath na verdade, a forma que ele derreteu com os olhos completamente This is called arregalados. Mahabhava Dasa, highest stage of Prem Mahabhava. Então isso se chama Mahabhava dessa alma, assim, o prêmio mais Mundane elevado. people, they cannot understand. As pessoas mundanas não podem They, entender why isso. Lord Jagannath, this form? No eyes, no hands, no legs, and only big eyes that get chakhanana. Então por que o Senhor Jagannath tem essa forma, sem pernas, sem braços, sem mãos, só os olhos dilatados? Chakhanana, Essa forma chama Oriya Chakhanana. language, they get chakhanana, big eyes. Quer dizer que tem os olhos bem grandes. Lord is very beautiful. Então o Senhor é muito belo. Lord, he gives darshan to all the living E entities. ele dá o darshan para todas as entidades vivas. Actually, all his limbs and body, they get transcendental. Apragita chidananda. Então, na verdade, todos os membros do seu corpo, eles são transcendentais. He has no legs, but he walks. Ele não tem pernas, mas ele pode That caminhar. means he has transcendental legs. Então isso quer dizer que, na verdade, ele tem pernas transcendentais. He has no eyes, but he looks. That means he has transcendental eyes. Ele não tem olhos, mas pode ver. Isso quer dizer, na verdade, que ele tem olhos transcendentais. Sometimes people are saying, oh, Lord has no legs, no hands. Apani padu javana grahita. He has no legs. He has no hands. He has no eyes. Our Shastra is no. He has everything. He has eyes, nose, hands, legs, everything. But all his limbs and body, that is called Sachidananda, Satchit Ananda, not material. Então, às vezes, as pessoas falam, o Senhor ele não tem pernas, não tem braços, não tem mãos, não tem nada disso. Mas, na verdade, o Shastra fala que não. Ele tem pernas, braços, olhos, nariz, tudo isso. Mas os membros do seu corpo são todos Satchit Ananda. Isara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Govinda Sarva Karna Karana Isara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. He is called Isar. Isar means he is the supreme controller. He controls everybody.
Então ele é conhecido como Ishvara. Ishvara quer dizer o supremo, o controlador supremo. Ele controla tudo e todos. Sachidananda Vigraha. His Vigraha, that is what? Transcendental body. Então a sua vigraha, a sua forma é transcendental, o seu corpo é transcendental. Our body made by the 5 elements. Então nosso corpo é feito de 5 elementos. Understand? Our Krishna's body made by 3 elements. That is Satchit Ananda. Anandamaya Vigrahaya. Então o nosso corpo ele é feito de 5 elementos. E o corpo de Krishna feito de 3 elementos. Satchit Ananda. Anandamaya Vigraha. Anandamaya, full of bliss, Ananda. Então Anandamaya quer dizer que ele é completamente cheio de bem-aventurança. Ananda. If you make one doll with the sugar, então se você fizer uma boneca completamente feita só de açúcar. understand that sugar doll? Eyes, nose, hands, legs, everything in sugar. Então os membros daquela boneca, os olhos, nariz, ouvido, mãos, pés, tudo vai ser feito de açúcar. Which limbs of the body of the doll more sweeter? Então qual membro daquela Legs, boneca? hands, or mouth? Qual membro daquela boneca que é mais doce? As mãos, as pernas, a boca? Which one? Leg or mouth? Qual? As pernas ou a boca? Which is more sweeter? Qual é mais doce? Which is sweeter? Hands, As mãos? legs, As pernas? or mouth? Ou a boca? Huh? Follow. Everything same. Same. Because that doll made by the same sugar. In the same way, Lord Bhagavan, his Vigraha Sachidananda, Anandamaya Vigrahaya. Ananda, meaning bliss, everywhere you bliss, same bliss. If you lick the legs, you lick the hands, mouth, everything, same sweet. Então qual membro que é mais doce? Na verdade todos os membros têm a mesma doçura, porque é completamente feito de açúcar. Então da mesma maneira, o Senhor é completamente transcendental e o seu corpo inteiro é Ananda, ele é completamente cheio de bem-aventurança. Se você lamber as pernas, os braços, todo lugar você vai sentir doçura. Issara Parama Krishna Sachidananda Vigrahaya Adi Govinda Sarva Karana. His name is called Govinda. Então o nome dele é Govinda. What is the meaning of Govinda? Qual o significado de Govinda? Govinda iti Govinda. Go means, what the go means? Qual o significado de Go? Senses. Sentidos. Anandati. Vindati anandati. He gives the bliss to all the limbs and bodies of living entities. Então ele dá a bem-aventurança para todos os membros dos corpos de todas as entidades vivas. Just is darshan. Just to take darshan is form and eyes also bliss coming. Ananda will manifest in your heart. Então simplesmente se você tomar o darshan da belíssima forma dele, você vai sentir muita bem-aventurança. So much beautiful. Achyuta anadi ananta rupam. He is called Achyuta, infallible. Então ele é conhecido como Achyuta, infalível. Achyuta anadi, without beginning. Anadi quer dizer que não existe começo. Ananta means he is called unlimited, fatam days, infinite, Ananta. Então Ananta quer dizer que ele é ilimitado, infinito. Navajauvanancha, he is always ever fresh and youthful form. Então Navajauvanancha quer dizer que ele é sempre jovem, uma forma muito bela e jovem. Lord will never become old. Então o Senhor ele nunca vai ficar velho. Always very nice, beautiful, youthful form, delicious, very nice, attractive. Então ele tem sempre essa forma muito bela e jovem. So Navajauvanancha, same thing, Brahma same thing. Achyuta anadi ananta rupa Navajauvanancha. Vedesu durlabh adurlabh asma bhaktesu. But very, very difficult to attain the study of Vedas. Mas é muito difícil de alcançar ele simplesmente pelo estudo dos Vedas. That means with that jnana, knowledge, no one can attain his beautiful form. Isso quer dizer que com Gyana, com conhecimento, ninguém pode alcançar a sua forma belíssima. But how will attain to him? Mas como que você vai poder alcançá-lo então? Atma bhaktas. If you are bhakti, then you can attain to it. Então se você tem bhakti, aí sim você pode alcançá-lo. Bhakti reva nayati, bhakti reva darsyati, bhakti vasa purusa, bhakti eva bhuvasi, bhakti reva nayati, bhakti brings to Lord. Então bhakti te leva até o Senhor. Bhakti reva nayati, bhakti reva darsyati. If you have bhakti, bhakti means
Your devotion service to Lord. Then you come very close to Lord. Então, se você tem devoção pura pelo Senhor Bhakti, você pode se aproximar dele, ficar bem próximo. And Lord completely controls with his devotion service. E com esse serviço devocional, o Senhor fica completamente controlado. Subal Siddham, they control to Krishna with their friendship mode, Sakya Bhava. Então, Subal Shridham, eles controlam Krishna com o seu humor de amizade, Sakya Bhava. Subal Siddham, they climbed on the shoulder of Krishna. Então, Subal Shridham, eles até montam assim os ombros de Krishna. They give their own remnants to Krishna. Eles dão os próprios remanentes para Krishna. Ved, Puran, Upanishad, Brahma, Shiva, holding their hands and doing many stuti. And now, Subal Siddham, they climbed, grabbed on his shoulder. Então, os Vedas, Puranas, Upanishads, Brahma, Shiva, todos eles estão prestando reverências, fazendo orações, stutis para Krishna, mas agora, Subal Shridham, eles estão subindo nos ombros desse mesmo Krishna. They are embracing, kissing to Krishna. Eles estão abraçando e beijando Krishna. Ittang satang brahma sukhanuvuttam dasangatanang paradaivatenam maya sritanang naradarakenam sardham brejavo kritapurna punja. Srimad Bhagavatam, Sukadeva Samhita has told him Maharaj Parikshit how Brajavasi preserve Subal Shridham. They have sweet friendship relationship with Krishna. Então, no chamado Bhagavatam, Sukadeva Goswami ele disse para Parikshit Maharaj como Subal e Shridham eles têm essa amizade muito doce com Krishna. Sakya Bhava, Subal Shridham, how they climbed, grabbed on the shoulder of Krishna. Então, Subal e Shridham eles têm Sakya Bhava, eles podem se agarrar e montar nos ombros de Krishna. Then, more higher level of Bhava, that is called parental mode, Vatsala Bhava. E aí, mais elevado do que isso, é o amor parental. Nanda Jashoda, they also chastisement to Krishna. Então, Nanda e Yashoda, eles castigam Krishna. And they think Krishna is an innocent baby. E eles pensam, Krishna é o nosso bebê inocente. He is the supreme personality of Godhead Bhagavan. But Nanda Jashoda nourishment to Krishna as like their innocent baby. Então ele é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, mas Nanda e Yashoda nutrem ele como se fosse o seu bebê inocente. Mother Jashoda tied to Krishna with a small rope. Então a Yashoda ela amarrou Krishna com essa corda That is called pequena, Dambandhana Lila. que se chama Dambandhana Lila. Namami Saram Sachidananda Rupam Lasad Kandalam Gopulila Jasoda Violo Kalabda Vamanam Param Prishamatam Tata Udantam Murnetram Chugmam Rijantam Karam Puja Jugmena Sarantanetram Ullanatam Então Krishna é muito bebezinho, bebê lá do Gopal. Completely naked. Completamente nu, No cloth. sem nenhuma roupa. Just one belt. Então ele só tinha um cinto em volta da sua cintura.
Very nice, beautiful blackish complexion. So much effulgence coming from his body. Então a cor escura dele é muito bela e tem assim uma efulgência Very nice, beautiful, muito incrível crawling hair. emanando do seu corpo, e o cabelo dele é muito belo encaracolado. Mother Yashoda bind her crawling hair with the what is called garland. Então a mãe Yashoda, ela prende o próprio cabelo com uma guirlanda. Very nice, beautiful earrings. Desculpa, o cabelo dele. E ele tem, na verdade, brincos muito belos. Krishna's kundal, money, earrings, kundal. Always you are showing. Touching his very nice, beautiful cheeks. Então Krishna tem brincos muito belos que estão sempre assim balançando para frente e para trás, e eles ficam tocando as bochechas dele, que são muito belas. Very nice, beautiful ankle bells in his feet. As suas tornozeleiras são muito belas, decorando os seus pés. Very nice, beautiful, what do you call? Bracelet in his hand. Então ele tem pulseiras e braceletes muito belos decorando as And suas he mãos. keeps the flute, a small flute in his hand. E ele tem na sua mão uma flauta pequena, Very que é nice, muito bela beautiful, também. reddish color lips. Os lábios dele têm uma cor avermelhada. And he is running in the path of Vrindavan for the fear of Mother Yashoda. E ele está correndo no caminho de Vrindavana por medo de Mãe Yashoda. And Mother Yashoda also chasing behind him. E Mãe Yashoda está correndo atrás dele. Namami Saran Sachidananda Rupam Lasati Kundalam Gopulya Vrajamanam Jasoda Bhyolu Kalabdhama Paramrishtamattam Tatadruta Guppa. Idan Mother Yashoda, she is chasing behind him. But she runs faster than Krishna, then she caught Krishna. Então Mãe Yashoda está correndo atrás de Krishna, e ela corre na verdade mais rápido do que ele. Então ela foi e pegou ele. And Mother Yashoda tried to beat him. Took one stick and I beat you. E aí ela pegou uma vara e ameaçou bater em Krishna. Bater em você. Krishna hold the stick in his E aí Krishna segurou aquela vara com a própria mão dele. Mom, don't beat me. Mãe, por favor, não me bata. How is beautiful this Leela again. Então quão bela é essa lila que acontece em Vrindavan. Jat vivedi bhayam Sukadeva Goswami. Everybody afraid from death. Então Sukadeva Goswami ele disse isso, que todos têm medo do quê? Da morte. Who does not want fear from death? Quem é que não tem medo da morte? Raise one hand. Levante a mão. Only crazy person. Só uma pessoa louca vai levantar a mão. Levantou aí que eu vi. If you want the snake, will come here. Então se uma cobra aparecer aqui. Just the flake snake, you know, wooden flake snake, and put it here, they will be afraid, all will run. Se alguém simplesmente pegar uma cobra de mentira, né, falsa assim, ou de madeira, e jogar aí no meio, todo mundo vai ficar assustado. This is what just a wooden snake flake, that will also deal with this. Então uma cobra de mentira feita de madeira. Every running. Se a cobra aparecer, todo mundo vai ficar, ai meu Deus, com medo. Todo mundo vai sair correndo. Just vivedi bhayam. And Krishna also, everybody afraid from Jam Maharaj, with the presiding ladies of death. Então todos têm medo de Jam Maharaj, que é a deidade que preside a morte. So Jam Maharaj also afraid from Krishna. E o próprio Jam Maharaj tem medo de Krishna. And same Krishna now is afraid from Mother Yashoda and hold the stick. And so, Mom, don't beat me. Agora esse mesmo Krishna, ele está com medo de Mãe Yashoda, então ele está segurando aquela vara e falando, mãe, por favor, não me bata. This is called Bhagavad Leela. How it's beautiful, sweet Leela. Então essa é chamada de Bhagavad Lila, como essa Lila é This is tão called doce e bela. Narvattu Leela Kaivalam. He performs human beings Leela, Nara Leela. Então isso chama Naravato Lila Kaivalam. Ele realiza passatempos assim como de um ser humano. So everybody wants to listen this Krishna's sweet Leela. Então todos querem ouvir sobre essa doce Lila do Senhor Krishna. Who does not want to listen Krishna Katha? Quem não quer ouvir Krishna Katha? Evrita upagiyamana bhavo sada stotra mano virama kauttama sloka gunanuvadat pumana virajet vinambosopna
Who doesn't want to listen? Everybody. Only those who are impartialists, Advaitavadi, Mayavadi, they want to merge in Brahma. They don't want to listen Krishna Katha. Então quem é que não quer ouvir sobre Krishna Katha? Somente aqueles que são personalistas, mayavadis, eles não querem ouvir, eles querem na verdade se fundir no Brahman. Because they want to become Brahma. Porque eles querem se tornar Brahman. Or they want to merge in Brahma. E eles querem então se fundir com o Brahman. Understand? They are saying, Aham Brahmasmi, I am Brahma. Então eles falam assim, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. I want to become Krishna, I want to become Brahma. Eu quero me tornar Krishna, eu quero me tornar... But impossible. Mas isso é impossível. Jivas can't become Brahma. Então as divas nunca podem se tornar Brahman. So in this sloka very clearly, everybody want to listen to Krishna Katha. Então nesse sloka fala muito claramente que todos querem ouvir Krishna Katha. So Vatsalya Bhava. Then more higher than Vatsalya Bhava, what mode? Conjugal mode, Madhurya Bhava. Então isso é o tempo de Vatsalya Bhava. E mais elevado do que isso é o que? Madhurya Bhava, o amor conjugal. How Gopi, especially Radha, Lalita, Visakha, Chandravali, how they control to Krishna. Como as Gopis, Radha, Lalita, Vishaka, Chandravali, todas elas controlam Krishna. Very high level this mood. Esse mundo é muito elevado. Madhurya Bhava. Everything has described in Srimad Bhagavatam. Tudo isso foi descrito no Srimad Bhagavatam. Why I'm saying? Because Braj Katha, Braj Kahini, transcendental. Por que eu estou falando isso? Porque Braj Katha, Braj Kahini é And transcendental. so much mellows, Ananda Idya. E muita doçura, Ananda, bem Rasa Ananda presente Idya. lá. Full of mellows, Rasa Idya. Então Rasa Ananda é completamente cheio de doçura, de raça. This thing. So now coming in this way, Krishna performed this Leela. And Krishna is listening. Então dessa maneira Krishna realizou essa lila e ele... Krishna, he is listening his own pastimes. Ele está ouvindo seus próprios passatempos. Nahang vasami vaikunte, nacha jagina hridecha, madbhakta jatra gayanti, tatra tisthami narada. Once Narada Rishi asked, oh my Lord, please, honestly, tell me, where are you staying? Então certa vez Narada Rishi perguntou para o Senhor, ó Senhor, por favor, honestamente me diga onde você reside. Where is your permanent address? Qual o seu endereço permanente, onde você reside? You are traveling. But you have one permanent address. Então vocês estão viajando, mas vocês têm um endereço permanente. And after traveling, you have to return back and take rest. Then again you will go travel, but you are permanent. So in the same way, Narada Rishi asked to Lord, please tell me your permanent address, where you stay. Então vocês estão viajando, mas vocês têm um endereço permanente, onde depois de viajar vocês vão voltar e descansar. E depois vocês podem viajar de novo. Então da mesma maneira, Narada Rishi ele perguntou para o Senhor, onde é o seu endereço permanente, onde você reside? Then Lord told, Nahang vasami Vaikuntha. He Narada Rishi, I am not staying in Vaikuntha. E aí o Senhor falou, Narada, eu não estou sempre em Vaikuntha. Nacha jagana hridecha. I am not staying in the heart of the yogis. Eu também não estou no coração dos yogis. Where are you staying? Mas onde você está então? Madhbhakta jatra gayanti tatra tisthami narada. Hey Narad, my devotees, where they glorify our my sweet pastimes, almost pastimes appear, and staying in there. Então ele diz, Narada, onde os meus devotos estão glorificando os meus doces passatempos e passatempos amorosos, nesse lugar eu sempre estou. Bhakti, Bhakta, Bhagavan, the three things are related and connected. Essas três coisas, Bhakti, Bhakti e Bhagavan, elas estão relacionadas e conectadas. So Jagannath means this, Krishna. He eagers to listen the Braj Katha. Então Jagannath quer dizer isso, Krishna que tem muita avidez de ouvir Braj Katha. Vrindavan Katha, very sweet, madhurjamay. Então Vrindavan Katha é muito doce, madhurjamay. Understand? More than your ice cream. Mais do que o seu sorvete. Western people, they like what? Ice cream. Then Mahabhav coming. Then their throat choked, tears fever, Muzrani. Well, what happened? Oh, yesterday I ate ice cream. Mahabhav coming. Então os ocidentais eles gostam muito de sorvete. E depois do sorvete o que acontece? Mahabhav se manifesta. Você começa a ficar com a voz embargada, rouca, chorar, lágrimas escorrendo, nariz também escorrendo. O que aconteceu? Ontem eu tomei sorvete. And if I take fruits, and if you take ice cream, what do you prefer?
Então, se eu der pra vocês aqui, tiver frutas e sorvete, o que vocês preferem? Fala. Fala. Ice cream. Sorvete. 90% will raise hand. Ice cream. 90% das pessoas Only vão maybe 1 levantar or 2% will okay, give fruits. 90% vão levantar as mãos e falar sorvete, talvez 2% vão falar frutas. Understand? And if you eat ice cream, then Mahabharata. Yeah? Mas se você comer sorvete aí, Mahabharata vai vir. So now coming in this way, the Krishna Katha, Krishna Nam, very sweet. Dessa maneira, Krishna Katha e Krishna Nam são muito doces. Once Narada Rishi came in Jagannath Puri. Certa vez Narada Rishi foi até Jagannath Puri. Then Jagannath Puri, Jagannath form, I told you, very nice, beautiful, dilated form. No hands, no legs, only that eyes. E aí, Jagannath Puri, a forma de Jagannath, eu já disse para vocês, é uma forma muito bela. Não tem braços, não tem pernas e tem os olhos muito grandes, assim, dilatados. Lord Jagannath, form is called, that is called Daru Brahma. E a forma do Senhor His Jagannath, form manifested by the wood. For this is called Daru Brahma. a forma do Senhor Jagannath se chama Daru Brahma. Quer dizer que a forma dele se manifestou de um tronco de madeira. Others that is made by the different metals. But Jagannath form manifested only wood. That is called Daru Brahma Bhagavan Jagannath. Então outras formas, outras deidades, elas foram manifestadas por outros materiais, por outros metais, mas a forma do Senhor Jagannatha é só manifesta da madeira. Então por isso ele é chamado de Daru Brahma. Understand? And Jagannath, he eats only rice. E o Senhor Jagannatha só come arroz. Jagannathir bhat, hat pasake bhat. Jagannath, he eats dal and sabji and rice. Então Jagannatha ele come arroz, dal e sabji. Jagannath. So once Narada Rishi, he came in Jagannath Puri. Então certa vez Narada Rishi veio até Jagannath Puri. Then Narada Rishi, he became very surprised. E aí lá ele ficou muito surpreso. Yeah, Prabhu, I want to ask one question to you. Ele falou, ei Prabhu, eu quero fazer uma pergunta para você. Then Jagannath told, yes, now you ask any question. E aí Jagannatha falou assim, Narada, você pode fazer qualquer pergunta. Prabhu, I saw your many forms, deities. Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, Golok, Vrindavan, everywhere. Ele falou, Prabhu, eu já vi muitas formas suas em Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, Vrindavan, em todos os lugares. But now I am looking at Jagannath Puri, your this form, and Daru Brahma. Daru Brahma means wooden form. Mas agora eu estou aqui em Jagannath Puri e estou vendo essa forma do Senhor Daru Brahma. Daru Brahma quer dizer essa forma feita de madeira. No hands, no legs. Sem mãos, nem Jagannath has pernas. no legs. Jagannath não tem pernas. No hands. Não tem You are mãos. saying the two woods this way, Actually, they are put this. Actually, Jagannath have no. Então a gente fala, né, que Jagannath tem assim os dois braços de madeira, mas na verdade foram os bhaktas que colocaram aqui. Understand? Jagannath has no hands and no legs because in his hands legs I told already what? Melted. Então, na verdade, Jagannath ele não tem pernas nem braços. Por quê? O que aconteceu? Os braços e pernas eles derreteram. And eyes also big eyes. Os olhos são bem grandes. Understand? No? Eyelids, nothing. Eles não têm cílios, nada. Also nose almost melted. Nose. E o nariz também derreteu quase completamente, já está derretendo. And big mouth just. E a boca dele é bem grande. And inside teeth or not, who knows? Se tem dente ali dentro ou não, ninguém sabe. And no ears, nothing. Ele não tem orelhas, nada. So now they say, ask, Prabhu, why do you like this types of form? E aí Narada Rishi perguntou, Prabhu, por que você gosta desse tipo Why de you manifested forma? the Daru Brahma? Por que você manifestou essa forma, Daru Brahma? Daru Brahma, understand? Você entende o que é Daru Brahma? O que é Daru Brahma? What do you call? Wooden, transcendental wooden form. Então, That's uma Daru Brahma. forma transcendental manifesta da madeira. That time Lord Jagannath told, oh, I'm completely tired in my family's life. Aí, o Senhor Jagannatha ele falou assim, eu estou completamente cansado da minha vida familiar. Really? You tired your family's life? Ela falou, que você está cansado da sua vida familiar? And for this regard, now we manifested in the form of wooden form, Jagannath.
Ele falou, por essa razão eu manifestei nessa forma feita de maneira transcendental, Senhor Jagannatha. But please tell me, why? What happened? You're very tired in your family's life. E aí Narada Rishi falou, mas por que, por favor, me diga, porque você está já muito cansado da sua vida Understand? familiar. Everybody want life is what? Family's life. Entende? Porque todo mundo gosta People da are vida thinking family's familiar. life is the best life. Todo mundo pensa, a vida familiar é a melhor vida. Without family's life that is called dry life. Sem vida familiar, a vida é uma vida seca. No husband or no wife, Sem no marido ou children. mulher, sem criança. That house, that is called the useless life. Então essa vida é uma vida inútil sempre. Brahmachari likes is what? Wife, very nice wife. A vida de Brahmachari é o quê? Não, Or esposa. Brahmachari likes a nice husband. Ah, então Brahmachari gosta de uma esposa e Brahmachari gosta o quê? De um bom Seeking marido. each others. Um buscando o outro. Understand? Eyes to eyes. Entende? And Olho a smiling. olho, When you uma marry with conexão. me. Aí eles How estão long will sorrindo. be brahmachari? How long I will be brahmachari? Soon we'll be married. Então os dois sorriem um pro outro e estão pensando, quanto tempo você vai ser Brahmachari e eu vou ser Brahmacharini? Em breve a gente vai se juntar a esse tipo. Western country, no problem. No need to marry. Ah, no Ocidente não tem problema, não precisa se casar. Maybe when my son will be married, that time we'll be married both. Talvez quando meu filho se casar e eu vou casar, ele vai casar também, ao mesmo No tempo. need to marry. Não precisa se casar agora. Understand? Tá entendendo? Before married, many children, many sons. Antes de casar já tem vários filhos, já tá tudo lá. This or not? Verdade ou não é? Verdade ou não é? Sem se casar, não precisa se casar, não. This is the nature of the conditioned soul. Então essa é a natureza das almas condicionadas. So Krishna is saying, Jagannath is saying, I'm very tired with my family life. Então Krishna, né, Jagannatha, ele está dizendo, eu estou muito cansado da minha vida familiar. Then Jagannath, Nadaji, tell me, what is the problem in your family life? E aí Narada Rishi falou, mas qual é o problema na sua vida familiar? You have 16,108 queens. 26.108 esposas. Rukmini, Satyabhama, Nagari, they are very sweet, beautiful, attractive. Então, Rukmini e Satyabhama, todas elas são muito belas, muito atrativas. And they are muito very doces. expert, all kinds of art. Elas são completamente peritas em todos os tipos de artes. Understand? Entende? They are queens. Elas são rainhas. And actually, they are called the direct manifestations of Mahalakshmi. Então, na verdade, elas são uma manifestação direta de Mahalakshmi. Understand? They have a lot of wealth of money. Elas têm muita fortuna, muito dinheiro. And they are always youthful form. E elas também sempre têm uma forma que é eternamente jovem. That means your wives, they never become old. Não quer dizer que a sua esposa nunca vai ficar velha. Your sons, daughter, they are very beautiful, attractive. Seus filhos, suas filhas, todos eles são muito belos e atrativos. Household life will be very sweet if your wife is very beautiful, attractive, Então a vida familiar vai ser muito doce se sua esposa for muito And bela e always- atrativa. and using very sweet words. E se ela usar sempre palavras muito doces, Understand? entende? Understand? Never use any harsh words. Nunca vai usar palavras ásperas. And if a wife does not use any harsh words, then husband will be very happy. Então se a mulher nunca usa palavras ásperas, aí o marido fica muito feliz. Our husband does not use any harsh words, then wife will be very happy. E aí se o marido também nunca usar palavras ásperas, aí a esposa vai ficar também muito feliz. Do you understand? Entendem? All you understand more than me. Vocês entendem isso melhor do que eu. Otherwise, wife is saying one thing, husband is saying another way, then big problem will come. Mas, de outra maneira, se a mulher fala uma coisa e o marido fala outra coisa, né? Não Esse aí não mesmo, então, Mahabharata aí will um come. problema vai acontecer, uma guerra acontecer. Mahabharata will come. Mahabharata. You have so many experiences. Vocês já têm muita experiência. Divorce. Divórcio. Again, accept. De novo. In your life, how many? Na sua vida, quantas vezes? You ask yourself. Many. Você pode se perguntar, você já sabe. Oh, this wife is not good. Ah, essa esposa aqui não é boa. Or this husband not good. Esse marido não é bom. Divorce.
Divórcio. No longer I would stay with you. Não vou ficar mais com você. Then again. Aí se casa de novo, de novo. De Whole novo. life is finished. A vida inteira, até se acabar. Eh? And if your wife or husband, both are one mind, and following all the rules and so no problem. Mas se o seu marido ou sua esposa, vocês dois têm uma mente conectada e estão seguindo todas as regras, aí não vai ter problema. How will one pointed wife and husband if you do bhajan and sadhana? Então como é que o marido e a mulher vão ser unidirecionados se eles fizerem bhajan e sadhana? If your wife perform bhajan and sadhana, if husband perform bhajan and sadhana, sons and daughter perform bhajan, that household is called, what is called? Golok Vrindavan. Então se o marido, se a mulher, se os filhos e filhas, todos eles praticam bhajan e sadhana, naquela casa é o quê? Goloka Vrindavan. Bhaktivinoda, jedine grihe bhajana dekhi, grihe te goloke bhai. Charana sindhu dekhiya Ganga, sukna sima. One who performs bhajan and sadhana, wife, children, husband, one pointed, Guru and Krishna. That household life is called Golok Vrindavan. Então, aquela casa onde o marido, a esposa, os filhos, as filhas, todos eles unidirecionados realizam bhajan e sadhana, unidirecionados para o Guru e Krishna, aquele lugar é Goloka Vrindavan. Our house is, wife is going one direction, husband is going one direction, and son is going another direction, or daughter is going one. That house is called your. Useless household. Mas se o marido está indo para uma direção, a esposa para uma direção, para outra direção, o filho para outra direção, a filha para outra direção, aquela casa é o quê? Understand? House means is one pointed with Krishna. Krishna will be, that is called center. Então aquele lugar é completamente inútil. Mas a casa, a vida de família tem que ser o quê? Os Krishna tem que ser o centro daquela vida. You Daquela understand? casa. Take one magnet. Então você pega um imã. And many alpines put in around this. Alpines, small. Ah, você coloca vários alfinetes em volta. They will do all the alpines and attract with the center of the magnet. E aí todos os alfinetes eles vão ficar atraídos pelo centro que é aquele imã. You understand? Philosophy. Vocês estão entendendo essa Who is the filosofia? magnet? Então quem é esse Krishna imã? Bhakti, Krishna Nam. Krishna Bhakti, Krishna Nam. If you one pointed the Guru and Krishna, one pointed, and all your sons, daughter, wife, everything is one pointed, that house is called Golok Vrindavan. Então se você for unidirecionado a Krishna, também a sua esposa, os filhos, todo mundo da casa for unidirecionado, então aquela casa é Goloka Vrindavan. Otherwise, wife going this way, husband going this way, that house is one. No rock. Então de outra maneira, se o marido está indo para uma direção, a esposa para outra, os filhos para outra, aquela casa é o quê? Naraka. And maybe she will be say, I like to drink alcohol, I like to eat meat. Then go, Papa, I like to eat this with this. Then house is your narak. Drink and alcohol, meat, that house is called narak. E aí talvez ela vai dizer, eu gosto de beber álcool, gosto de comer. Aí a filha vai falar, papai, eu gosto de comer carne. E aí, então aquela casa é o quê? Tem carne, tem isso, tem aquilo, é o quê? O inferno. That place is called place of Kali. Então esse lugar é um lugar de alcohol, Kali. meat. What is that place? Kali. Então tem álcool, tem carne, que lugar tem isso? Um lugar de Then Kali. fighting to each others. Aí eles vão começar a brigar uns com os outros. Understand? Then split. Oh, I will not stay with each E other. aí todo mundo se separar, não vou ficar mais com você, tchau. So Further Bhaktivinoda Thakur saying, no. Your household life is like Golok Vrindavan. All one pointed. With Guru and Krishna. Então por essa razão, Bhaktivinoda Thakur ele fala, não, a sua casa tem que ser igual a Goloka Vrindavan. Quer dizer que todos são unidirecionados para Guru e Krishna. Understand? But very difficult to one pointed also. Mas é muito difícil que todos sejam unidirecionados. So now Narada Rishi asked Prabhu, your wives, all they are devotees. E aí Narada Rishi, voltando, Narada Rishi ele perguntou Rukmini, para Satyabhama, Naganajit, they are good or not? todas as suas esposas, elas são devotas. Your Rukmini, sons, daughter, Lakshmana, all they are beautiful. todos os seus filhos, suas filhas, todos eles So são what belos. is your problem in your house? What is your house problem? Qual o problema na sua casa? Because you told, I am very tired with my family's life. Porque você disse, estou muito cansado da minha vida familiar. Are you tired of your family life? Você está cansado da sua vida familiar? Yes, sometimes. Then again good. Às vezes sim, mas às vezes tá tudo bom de novo. Oh, this boyfriend is not good. This girlfriend is good.
then give up, then again maybe then she will come very nice, beautiful. Aí você pensa assim, esse namorado não é muito bom, essa namorada não é boa, e você abandona e pensa, agora a próxima vai ser And boa. is it true also? Beginning, her face is as like what? Huh? Chandramukhi. Isso é verdade, no começo Ah? o rosto dela vai ser igual o Chandramukhi. When the girlfriend is okay, very nice, beautiful, Chandramukhi coming. Her face is as like very nice, beautiful, cooling moon. Então no começo a namorada vem e o rosto dela é assim como o And she Chandramukhi, speaks como very uma sweet lua. words. Ela fala muito And doce. her one word look like an ice cream. Então cada palavra que ela fala parece uma mordida no sorvete. Like ice cream. Vocês gostam de sorvete, não é verdade? Very good. É muito refrescante. Ice cream. Sorvete refresca. Honeymoon. Lua de mel. Then after 2-3 months or 2-3 years very difficult. Então depois de 2 a 3 anos ou 2 a 3 meses, porque anos na verdade é difícil. Then her face is as like Surjamukhi, as like blazing sun. Aí o rosto dela vai passar de rosto de lua para Suryamukhi, que é como o sol abrasante. Very difficult to tolerate. Muito difícil de tolerar. Understand? She speaks very harsh word. Hey, do this. Ela fala Every day, quarrel. palavras muito duras e ásperas. Ei, faz isso, faz aquilo, todo dia brigando. Then after few years, after 1 year maybe. Aí depois de alguns anos, não, na verdade, anos não, 1 ano. Then her face is like Aí, o rosto dela vai Jalamukhi, as a volcano. aí o rosto dela vai ser como o quê? Jalamukhi, assim como um vulcão. Volcano understand? So much lava coming out. Then, Ela tá saindo assim, transbordando pra cima. Then you think, well, no need. When you go to the office, divorce. To stay this house, I will stay. Aí você pensa, ai meu Deus, não preciso mais disso. Aí você vai pro seu trabalho e aí lá você já faz o divórcio, eu vou ficar aqui, você fica pra lá. Okay, sons and daughter, okay, compromise. Morning you with you, and daytime with me. Night time with you, daytime with me. E aí os filhos e as Maybe filhas... Saturday, tem- Sunday with me, that. E aí filhos e filhas, o que você vai fazer? Tem que ter um compromisso. Então de manhã ele fica com você, de noite fica comigo, ou então no fim de semana com você e na semana comigo. Olha só. But now this is told, Prabhu, you are Bhagavan. Your wives, and they are not the mundane person. They are also devotees. Mas na hora da Rishi ele falou, ei Prabhu, você é Bhagavan, é sua esposa, seus filhos, eles não são... So why you pessoas are saying mundanas, you eles are são tired devotos. in your family's life? Então por que você está falando que você está cansado da sua vida familiar? Then Krishna, Jagannath he told, Narada Rishi, what will tell to you? Aí Krishna, né, Jagannatha, ele falou, nada Rishi, o que eu posso te But this is contar? very confidential, I tell you only. Don't tell to anyone. Eu vou te falar, mas você não pode falar pra ninguém, isso é muito Because you are my confidencial. best devotee, Param Bhakta. Porque você é o meu melhor devoto, Param Bhakta. Srinume Paramam Bacha. Krishna told to Arjuna, hey Arjuna, Srinuvane, listen my very confidential instruction to you. Então Krishna ele disse para Arjuna, Arjuna, escute a minha instrução confidencial. In the same way, Jagannath, he told, hey now this is very confidential. Srinume Paramam Bacha. Então da mesma maneira Jagannatha ele falou para Narada, Narada, escute isso que eu vou te contar agora, é muito confidencial. Why I manifested this Daru Brahma? Porque eu manifestei essa forma Dharu Brahma. Then Krishna recited one verse, very sweet verse. Aí Krishna recitou um verso muito Eko doce. Striyu Ditya Mukhara. Eko Striyu Mukhara Ditya Chanchalacha. Putra Mekam Bhuvana Vijayi. But I have 2 wives. Ele falou, eu tenho 2 esposas. Understand? One wife, she speaks very fast and too much. Então uma esposa ela fala muito rápido e fala demais. Understand? Entende? Eko Mukhara. Mukhara means who speaks very speedy and also harsh words. Então, Mukara quer dizer que ela fala muito. Mukara quer dizer que ela fala muito rápido e em palavras muito ásperas. If I speak one word, she speaks 1,000 words. Se eu falar uma palavra, ela já falou 1000. Eko Mukhara. Ditya Chanchalacha. And second wife, she is very restless. E a segunda esposa, ela é completamente inquieta. She wants only to travel
Ela quer sempre estar viajando de um lugar para o Not outro. staying in one Sempre place. não This ficar way. num lugar. Vamos para cá, para lá. Putra meko bhuvan vibhuneja. Putra meko bhuvana vijayeja. My son is very beautiful. O meu filho, ele é muito belo. And he conquers to everybody with his beauty and attraction. Então ele conquistou a todos com a sua beleza. But Prabhu, I can't understand. E aí ela falou, Prabhu, eu não estou entendendo. Then Jagannath told, listen, my one wife, that is called Satyabhama, she speaks too much. Very Brahma bhav, and speaks blah 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 blah. E aí Jagannatha ele falou, a minha uma esposa Satyabhama, ela fala demais e tem esse Vamya Bhava o tempo todo falando blá 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 blá. Understand this thing? And Brahma bhav, very left wing smooth. Vamya Bhava, que esse é o humor de esquerda, né? Esse humor contrário. Aditya Chanchalacha, and another my wife, Lakshmi Devi. E a minha outra esposa é Lakshmi Devi. Lakshmi Devi, one name is called her. Chanchala means her, restless. Então um dos nomes de Lakshmi Devi é Chanchala, que quer dizer que Indian ela é language, quieta. money's name also Chanchala. Então na Índia um dos nomes do dinheiro é Chanchala. Understand? Chanchala means is what? Restless, not staying in one place. Então Chanchala quer dizer o quê? Quieta, nunca fica num lugar só. Today, 100 reais in the pocket, and next day nothing. Então hoje tem 100 Going reais. another person pocket. Então hoje tem 100 reais no seu bolso, mas amanhã não tem nada. Aqueles 100 reais foram pro bolso de outra pessoa. For this regard, money is also one name is called Chanchala. E por essa razão, um dos nomes de dinheiro é Chanchala. Now your wealth, money, maybe tomorrow will not in your hand. Então agora você tem riqueza, fortuna, mas pode ser que daqui a pouco tudo isso vai embora. This is true or wrong? Isso é verdade ou não é? You can say 100 reais keep in pocket, the next day money gone. Você pode ver, você põe 100 reais no bolso e no dia seguinte o Reais dinheiro foi gone. embora. Pra onde ele foi? In the market. Então foi pro mercado. You went to the market, buy, then that money is going another place. And then that person also he bought, then going to another. Money always you are traveling, money going one place to one place. Então você foi no mercado e comprou, aí aquele dinheiro foi pro bolso daquela pessoa no mercado e a pessoa do mercado foi e comprou e aí o dinheiro foi passando assim, o dinheiro está sempre viajando. So money's one name is called also Chanchala, money Lakshmi. Então um dos nomes do dinheiro é Chanchala, isso quer dizer também Lakshmi. Lakshmi Devi, she is not staying one place also. Lakshmi Devi, ela também não Money is not fica... staying, going always traveling. Então Lakshmi Devi, ela nunca fica em um lugar só, e Lakshmi Devi, ela está sempre viajando. Understand? I told, hey Lakshmi, today is sunny day, Sunday, sunny day, go to the beach. Something do there, but no, I have no time. My schedule is another. Your schedule is another, my schedule is another. E aí eu falei, então, aí Lakshmi Devi, hoje é domingo, vamos pra praia. Ela falou, não vamos pra praia não. Eu tenho a minha programação é uma, a sua é outra, eu não tenho tempo agora. So what is the meaning of household life? Então qual o significado de vida familiar? One wife, she is very talkative. Uma esposa não para de falar. What is her name? Qual o nome dela? Bala. Satyabhama. Satyabhama. She speaks. Ela fica falando, blá 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 blá. Understand? And Lakshmi, she is very chanchala, restless. E Lakshmi Devi, ela é Chanchala, inquieta. Or my son, Kartikeya, she is very beautiful. E o meu filho Kartikeya, ele é muito belo. Or what is his name? Pradyumna. E The Pradyumna, incarnation of, what is called? Kamadeva. que é a encarnação de Kamadeva. Very beautiful. Bhuvana Vijay. He is always traveling and going here and there. E ele tá o tempo todo viajando de um lugar para o outro. Not staying with me. No wife staying with me. No son staying with me. E aí, então, como ele tá sempre viajando, ele não fica comigo. Então minha esposa não fica comigo, nem meu filho. And now I am alone. Eu tô agora aqui então sozinho. Alone or not? Sozinho ou So não? what is meaning of household life? Então, qual o significado dessa vida familiar? So it is better. I am now Daru Brahma Murari. Então melhor que agora eu me torne Dharu Brahma. No eyes, no mouth, and no ears. Just eyes looking. Então sem ouvidos e sem bocas, eu não tô ouvindo nada, só tenho os olhos para ver. Just I am looking what is going on. Eu só tô vendo o que tá acontecendo. Quarrel coming from where?
Então a briga vem de onde? Which limbs of body making the quarrel? Qual membro do corpo You know? que causa as Eye. brigas? Mouth. Esse membro é a boca. If your mouth stop, no quarrel. Então se você fechar a boca, se parar de falar, não vai ter Eh? briga. Eyes open, can see. Então os olhos estão abertos, você pode ver. Ears open, can listen. Os ouvidos abertos, você pode ouvir. But mouth open, then big problem. Mas se a boca estiver aberta, vai ter um grande problema. Understand? Always try to less speak. Então That's the entendem? best. Sempre tentem falar menos, isso é o melhor, ideal. And that is called Bacha Begam. For this regard, Upadesamritam teaching is what? How to control the urges of your speech. Então, por essa razão, Bhatyovegan, o Upadeshamrita, ele está ensinando o quê? Como controlar os impulsos If da you fala. less speak, then control everything. Se você falar menos, você vai controlar tudo. Quarrel coming from this mouth. Então, as brigas, discussões, elas vêm da nossa boca. Understand? Otherwise, he speaks something, you speak something, then quarrel. Entende? Porque ele fala uma coisa, você fala outra, Mahabharata. é uma briga. Mahabharata, uma guerra. Mahabharata coming. Mahabharata acontece. And the speaks, always try to speak sweet words. E quando você falar, sempre tente falar palavras doces. Understand? Only try to speak less word and sweet words. Então sempre tente falar menos e quando você falar palavras doces. Understand? Never quarrel. Então nunca brigue com ninguém. And quarrel coming only these things. If we are not control the urges of our speech. Então as brigas, discussões vêm só de um lugar, porque a gente não You controla have os eyes, impulsos da can fala. see, no problem. Você tem olhos e pode ver, isso não tem Good, problema. bad, what you are looking. Então você pode ser bom ou ruim, se você estiver vendo, você Ears tá open. vendo. You can open ear, listen. Os ouvidos podem estar abertos, você pode But you ouvir, should not open your mouth. mas você não deve abrir a boca. Look it. So for the Rupa Goswami Pad, first sloka of Upadesamritam, Bachobegam. Control the urges of your mouth. Então por essa razão, no Padeshamrita Rupa Goswami Pada, no primeiro verso ele falou, sempre controle os impulsos da boca, da My língua. Gurudev Bengali word, Dekhibe Sunibe Bolibe Nahi. Dekhibe you can see with your eyes what you are doing. Então meu Gurudev ele falou essas palavras em Bengali, que quer dizer que com seus olhos você pode ver Sunibe means you can listen your ears, e com os ouvidos você pode ouvir. but should not tell anything. Mas você não deve falar nada. Understand? Take one, what is called, needle and with the thread and Você pega a agulha e linha e costura a boca. that means stop. Isso quer dizer, para de falar. You understand? Vocês estão So entendendo? Jagannath saying in this way, now I am Daru Brahma. Daru Brahma means this word, just I am looking what my wives are doing, what my sons are doing, what they are doing. Just I am listening, I am not speaking. Very, very nice. E aí Jagannatha então falou essas palavras. Agora eu sou Daru Brahma. Daru Brahma quer dizer o quê? Que com os olhos ele está vendo o que minha esposa, meus filhos estão fazendo. Ele está ouvindo também com os ouvidos, mas ele fica de boca fechada, não fala nada. Then your household life will be okay. What they are doing, and you chant Holy Name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, E aí então na sua vida familiar, você pode ver o que está acontecendo, mas você não fala nada. Simplesmente cante os santos nomes. And that means Lord is teaching to us how will we stay in our household life. Isso quer dizer que o Senhor está ensinando para a gente como que a gente pode ficar na vida familiar. How will stay? Como, que a Just gente, close your como viver na vida familiar, simplesmente fecha a boca. then otherwise you open your mouth then and Bhalkana will come. Porque de outra maneira, se você abrir a boca para falar, aí um vulcano vai surgir. Same Chandramukhi, Surjamukhi, Bhalkamukhi. Então, Chandramukhi, Surjamukhi, Vulcãomukhi. So Jagannath means you are teaching to us, don't speak too much. And if you speak, what can you speak? Sweet words. And every day take sweets, then you will speak sweets. Então, Jagannatha está ensinando pra gente que você
deve falar menos e o que você falar, você deve falar palavras doces. Como falar palavras doces? Todos os dias você deve comer Every doces, day, o que você falar vai ser doce. every day you eat sweets. Todos os dias coma doces. Huh? Understand? Entende? But where you will get money? I buy the sweet. Mas de onde você vai tirar dinheiro para comprar tanto But doce? no, Krishna Katha is sweet. Não, Krishna Katha é muito doce. Katamritam tapta jivanam kaviviririkam kalamasahapam savanamangalam srimadatam viviririkam puridajana katamritam tapta jivanam kaviviririkam kalamasahapam Esse doce, Bhagavad Katha, that is called Amrit. That means every day, which sweet you will eat. Krishna Katha Amritam. então o Bhagavad Gita, ele é o Amrita, então quer dizer que todos os dias você deve tomar esse néctar, Amrita do Harikatha. Understand? So what you do want to eat? Sweet. Entende o que você quer comer? Doce. What the sweet? O que é o doce? Krishna Katha. Krishna Katha. If you eat Karela, then Karela Katha will come. Se você comer Karela, Karela is bitter or not? Karela Katha, que é bem amargo. That means don't eat Karela. Então eu estou falando para vocês que vocês não devem comer If you Karela. not eat Karela, then some digestion will be disturbed. Então, se você não comer Karela, você vai ter problema de digestão. Sometimes eat Karela, sometimes eat sweet. Às vezes você precisa de Karela que é Every day amargo, with às vezes você precisa de sweet, doce. then some insects will come in your stomach. Então, se você comer todos os dias doce, você vai ter uma bactéria no estômago. So Karela need also. Você também precisa de Karela, do amargo. But Krishna Katha, more than sweet, more than Karela everything. Mas Krishna Katha é muito mais do que Karela, muito mais do que doce. For this regard, Gopi they saying this. Krishna Katha is Amrit, that's a sweet nectar. Então, por essa razão, More than sweet. por essa razão os Gopis estão falando que Krishna Katha é Amrita, Tava é Katha néctar. Amritam tapta jivanam kaviviriritam kalmasapam sravana mangalam. Sravana mangalam, if you listen to Krishna Katha, all kinds of auspiciousness. Então, Shravana Mangalam, se você ouvir Krishna Katha, todos os tipos de auspiciosidades vão se And manifestar. without listening Krishna Katha, how possible auspiciousness come in your house? Sem ouvir Krishna Katha, como a auspiciosidade vai vir para sua casa? No Hari Katha, no Vaishnava coming. That house is called ghost house. Então, sem Harikatha, sem os Vaishnavas vindo nessa casa, é na verdade a casa dos fantasmas, Bhuta. Bhuta house, you know Bhuta house? Sabe o que é Bhuta? They A casa they dos go, Bhuta? they house of ghost. A casa dos fantasmas. Jedina grihe bhajana de najatra vaikunta katha sudha bhava najatra samasate sudha. If in your house no Hari Katha, no Vaishnava, that house is called Bhuta house. Então, se na sua casa não tem Harikatha, não tem Vaishnava, a sua casa é a casa dos Bhutas, dos fantasmas. Bhuta house, understand? Entende o que é a casa dos Bhutas? Bhuta house means? Quer dizer o quê? Fala. Cemetery. Are any Bhuta house? They are house of ghost. And you are ghost, so we are staying. But when Guru Vaishnava comes, the ghost is there. You are not looking ghost inside your body. But when Guru Vaishnava coming Hari Katha, then ghost, there. That house is pure house. Então, o que quer dizer a casa dos Bhutas? Quer dizer a casa dos fantasmas. Você é um fantasma. O que isso quer dizer? Você não está vendo, mas dentro do seu corpo tem um fantasma. Quando os Vaishnavas vêm, at least aí os fantasmas vão embora correndo. At least once a year, one day, you have to call Sadhu, Guru, Vaishnava, Hari Katha. And then ghost will run away 1 year. Então, pelo menos uma vez por ano, um dia na sua casa, você tem que chamar os sadhus, os Vaishnavas para vir para sua casa, aí sim os fantasmas vão embora correndo. Understand? At least, how many days?
Quantos dias? One day. Dia. Once a year. Uma vez por ano. And call Guru Vaishnava. Chame Guru e Then Vaishnava. ghosts will be, all ghosts ran away. Aí todos os fantasmas vão sair correndo. And next year, if it not, again ghosts return back. E aí, quando você não chamar um Vaishnava, aí vai Ah. voltar. So once a year, you have to do bhajan. Once a year, you have to what? Call sadhus. Guru, Vaishnava, Thakurji, देखो Lord Chaitanya Mahaprabhu coming. Então, uma vez How por ano, ghost will come? você tem que chamar o sadhu Vaishnava para dar Harikatha. Olha, Mahaprabhu, como que os fantasmas vão voltar assim? And ghost makes the quarrel. Então o fantasma ele causa o que? And Brigas. if ghost run away, then no quarrel. That house is called Golok Vrindavan. E se o fantasma for embora, não vai ter briga. Aquela casa é chamada de Golok Vrindavan. Bolo Chaitanya Mahaprabhu ki Jasomati Nandana Brajabarana Gara Gokula Ranjana Kana Jasomati Nandana Gopi Palana Dhana Madana Manohara Gopi Palana Gopi Palana Dhana Madana Manohara 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 Kaliya Damana Vidhana Kaliya Damana Vidhana Oh Jasomati Nandana Brajabarana Gara Gokulanjana Kana
गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय, श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन जीव की जय, भक्तिवेदांत श्री रवान कृष्ण महाराज की, श्री नारायण कृष्ण महाराज की, सत्येंद्र प्रभुपाद की जय, वेदांत साईं महाराज की जय, रूपान गुरुवर्ग की जय, जगन्नाथ देश सुभद्रा जीव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, वेद गौर भक्त बिंद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी तद्वत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय मणिकुंडला देवी दासी की जय। What is your name? अनंत Anantadev Krishna ki jai. Okay, both come here. Krishna ki jai. Thank you so much you came. Sit down here. Anant to kahan gaya? Take this. Take this. Everybody gives. ओम स्वस्तिनो गोविंद स्वस्तिनो अच्युतानंत स्वस्तिनो ओनु भागवतो ददातु माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्जेषु माधव लाभस्तेषां जयस्तेषां सुखस्तेषां पराभव येषां इन्द्रवर श्यामो हृदयस्तु जनार्दन। ओम स्वस्ति भगवतो तमसो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत प्रेम। Okay, next slide. Good. Do bhajan and sadhana. Fala português. Faça bhajan e sadhana. House should be Krishna. Krishna house. Então essa casa é uma casa de Krishna. Both stay together and do bhajan and sadhana. Dois ficam juntos Okay? e façam bhajan e sadhana. And same. Where the Guru Krishna Chaitanya Mahaprabhu, that house is called Golok. Então onde está Understand? Guru Krishna Chaitanya Mahaprabhu, essa casa é Goloka Vrindavan. Ananta Krishna ki jai. Jai. Ek Mahaprasad ki jai. Jai. Good man. Ei, amigo. Bola Shila Gurudeva.